Bom dia, meus irmãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, Deus fortaleça, guarde a vida de cada um, derrame sobre vocês a graça dEle, o poder, a misericórdia. Mais um domingo na presença de Jesus, iniciando esse momento de culto. A minha vontade é que Deus derrame sobre você a graça, o poder, a misericórdia dEle durante todos os trabalhos do dia. Que Deus alimente o seu coração, abençoe a sua alma, no nome de Jesus. Também, no momento da palavra, que Ele inspire o seu coração e continue te fortalecendo cada dia mais. Apenas uma orientação, irmãos. Esses trabalhos do domingo de manhã, é muito importante que você pare um tempo no domingo de manhã para poder meditar, tentando seguir os horários que a gente manda. Às 9 horas da manhã, sempre eu mando o estudo bíblico, onde você pode baixar, ler, estudar com calma, ler os textos bíblicos, meditar na palavra de Deus e buscar edificar o seu coração. Se você puder fazer junto com a família, é legal. Eu e a Letícia temos feito, a gente lê o texto, lê o comentário, a gente conversa um pouco sobre o que está ensinando. Tem sido muito bom para a gente fazer em família. O legal é você fazer junto, uns com os outros. Pega os seus familiares, senta ao redor da mesa e estuda junto. Se caso você estiver sozinho, estuda sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está aí com você e vai te orientar também. Tá bom? E às 10 horas, horário do culto, a gente manda o vídeo naquele momento para você parar naquele momento, como você estivesse aqui no templo buscando o Senhor. Para, vai assistindo, vai recebendo o que Deus está te dando naquele momento e cria um ambiente de reverência, um ambiente de temor a Deus. Afinal de contas, Deus está falando com você naquele momento. Também o momento dos pedidos é muito importante. É uma oportunidade que você tem para colocar os pedidos e os irmãos vão estar ali lendo, eles vão estar orando por você. Então, aguarda até o término dos trabalhos, até às 11h30, o máximo meio-dia, para poder receber todo esse momento do domingo de manhã, da presença de Jesus. Se caso você não conseguir de manhã, ok, pode fazer em outro momento, mas o ideal é que a igreja, como de costume, reunir na parte da manhã do domingo, esteja no domingo de manhã reunida pelo celular, pelo computador, o meio que você tem para poder se conectar online, para assistir o culto, mas não só assistir, para poder prestar adoração ao nosso Senhor e Salvador. Tá bom? Então vamos nesse momento adorar o nome de Jesus com o grupo de louvor que preparou os cânticos para nós. Deus abençoe vocês. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom dia, meus amados. Como é bom poder estar reunidos aqui essa manhã. Sabemos que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, senão não estaríamos aqui. E por estarmos aqui juntos, vamos cantar, louvar ao Senhor de todo o coração e render graças ao nome dEle e nos preparar para assim ouvirmos da palavra. Vamos juntos? Precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu, assim como a rosa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus,
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo. Pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi,
vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venho de minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Baixinho verdadeiro adorador. Baixinho verdadeiro adorador. Baixinho verdadeiro Querido Deus, em nome de Jesus, pedimos para o Senhor neste dia, Pai, estar abençoando o teu servo Moura, que ele possa falar segundo o seu coração para cada um de nós. Que cada um que estiver ouvindo, Pai, essa palavra, que eles sintam a tua presença. Senhor, que o Senhor possa regar as nossas vidas com a tua palavra vinda do teu servo. Obrigado, Deus, por este dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nesse momento nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, tendo esse momento de reflexão no ensinamento de Jesus para os nossos corações nesta manhã através da palavra. Nós iniciamos semana passada a nossa nova série que durará aí pelo menos 2 meses, e essa série tem o título O que pode me dar esperança? Histórias da ação de Deus. Nós queremos conversar com vocês sobre algumas histórias da ação de Deus na vida do seu povo, que permitiu que nos momentos de luta, de angústia e de sofrimento, eles pudessem ter esperança no coração. Semana passada nós falamos sobre a história de Jeremias, a luta que o povo de Deus estava passando no tempo de Jeremias e o sofrimento de Jeremias e como ele enfrentou aquele momento, no primeiro momento difícil, porque ele estava olhando para todo o sofrimento, no segundo momento, mesmo com a dificuldade toda, mas agora ele estava confiando no poder de Deus, a partir do versículo 21 do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Isso fez com que ele ficasse firme, pronto para seguir adiante. Isso deu esperança para o coração dele. E essa ideia com a nossa série é, através dessas histórias, encontrar força e esperança no momento de pandemia, no momento de luta, ok? Hoje nós vamos falar sobre a história do dilúvio e, obviamente, a história de Noé também. Nós iremos, nesse primeiro momento da série, buscar histórias do Antigo Testamento, histórias que possam, assim, abençoar o nosso coração e nos fortalecer. Então, eu vou ler o texto que nós vamos usar hoje. Esse texto está em Gênesis, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 14. Escutem a leitura da palavra de Deus. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos da montanha. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba a fim de ver se a terra estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira.
Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba, e dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do 1º mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do 2º mês, a terra estava bem seca. Amém. Essa é a leitura da palavra de Deus. E como eu disse, esse é o relato do momento em que o dilúvio já estava terminando, esse que eu li. Porém, a gente vai ler a história toda, vai conversar sobre a história toda de Noé. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, irmãos e irmãs, é que o dilúvio foi algo terrível. Algo jamais visto, obviamente. Um momento assim muito tenso para a humanidade naquela época. Irmãos, eu lendo o texto, o que me fez vir à mente é a situação do planeta naquela época. Vejam, as águas começaram a subir, de forma que cobriu todos os picos dos montes mais altos que havia. E o texto bíblico diz que, além desse topo mais alto da montanha, ficou 7 metros ainda acima a quantidade de água. Então imagine o planeta inteiro, somente água. Algo espantoso, até difícil de imaginar uma cena dessa. Mas foi assim que aconteceu. Algo terrível veio sobre a humanidade. E interessante que essa situação que foi trazida para a humanidade era, na verdade, uma correção, um ajuste de contas que Deus estava fazendo com a humanidade. Porque a humanidade havia se corrompido. No capítulo 6 de Gênesis, no versículo 5, diz que quando Deus viu as pessoas, Ele viu que elas eram más e que viviam o tempo todo fazendo coisas erradas. A humanidade havia caído no pecado lá no Jardim do Éden com Adão e com Eva. Desde então, a humanidade foi caindo em pecado sobre pecado, em maldade sobre maldade, erros um atrás do outro, de forma que ficou insuportável a terra naquela época. As pessoas estavam totalmente malignas e tomadas pelos frutos ruins do pecado. Por isso, Deus decide que iria corrigir a humanidade, para que a humanidade pudesse encontrar o caminho correto, para que a humanidade pudesse se tornar novamente um povo abençoado, um povo transformado. Então Deus fez isso. Apenas para que fique registrado, irmãos, o tema dessa mensagem é o seguinte: e as águas baixaram. Nesse texto que eu li, Noé está aguardando as águas baixarem, que seria uma grande bênção naquele momento em que Deus havia trazido aquele dilúvio para toda a terra. Mas, irmãos, o que eu estou procurando nesse texto, nessa história de Noé e do dilúvio, são as ações de Deus que demonstram a misericórdia do Senhor para com a humanidade. E a primeira ação misericordiosa de Deus que a gente vê nessa história é quando Deus olha para a terra, já com a intenção de trazer o dilúvio sobre ela e matar toda a humanidade. Deus olha para a terra e o texto bíblico diz que Deus se agradou ou aprovou Noé. No versículo 8 do capítulo 6 diz assim: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia, porque o Senhor decidiu destruir a humanidade. Inclusive, um texto forte que fala aqui no capítulo 6 é que Deus se arrependeu de criar o homem, que Deus estava triste com a situação da humanidade e da criação. Então Deus estava olhando para a terra com a intenção de destruir, mas ele enxerga Noé.
E Noé é aprovado por Deus. E no versículo 9 e 10 mostra por que Deus se encanta com Noé. Versículo 9 fala a história de Noé e fala assim: ele era um homem direito, correto, reto diante de Deus. Depois fala assim, e sempre obedecia a Deus. E por fim ele fala que ele mantinha uma comunhão com Deus. Então, quando Deus vê esse homem direito, obediente, vivendo em comunhão com Deus, buscando Deus, Deus decide usar da sua misericórdia para salvar aquele homem. Mas não pelo mérito dele, não porque ele era tudo isso, mas porque Deus desejava continuar com o seu povo na terra. Então ele vai e procura uma pessoa que cultivava o desejo de estar com Deus, a vontade de manter a comunhão com Deus, e trabalha na vida dessa pessoa de forma que vai salvar essa pessoa da destruição. Não só Noé, mas a família de Noé vai ser salva. E não só a família, mas também os animais, para que pudessem continuar os animais no planeta Terra. Mas o que eu vejo aqui é a misericórdia de Deus sobre a vida de Noé. É interessante, irmãos, que isso dava esperança para Noé continuar. Saber que Deus o chama e decide que iria salvá-lo. Nós, cristãos, quando lembramos do que Jesus fez por nós, dá esperança também, porque o que nós tínhamos para oferecer para Jesus? Apenas uma vida pecadora, uma vida que é rebelde em muitas coisas para com Deus. Ainda assim, Deus envia Jesus Cristo. Ainda assim, Jesus Cristo morre, se entrega por amor de nós. Isso é misericórdia. É o mesmo que aconteceu com Noé. Deus olhou para Noé e escolheu Noé pela misericórdia e decidiu salvar. Deus olhou para cada um de nós e pela misericórdia decidiu nos salvar e usou Jesus Cristo para nos dar uma vida, para nos salvar. Através de Jesus e do sacrifício dele, nós somos escolhidos, assim como Deus escolheu Noé, nós somos escolhidos em Cristo para viver na sua igreja, para viver no seu corpo. Irmãos, além desse primeiro, que é a escolha misericordiosa de Noé, eu vejo mais 2 atos misericordiosos de Deus sobre a vida de Noé e, obviamente, da sua família. O segundo, portanto, ato, ele está no capítulo 6, versículo 14, quando Deus diz para ele assim: pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com pinche, por dentro e por fora. Essa é a segunda grande ação misericordiosa de Deus sobre a vida de Noé. Deus dá a estratégia para que Noé pudesse suportar o dilúvio e passar pelo dilúvio e passar bem, passar protegido, passar guardado. A construção da arca para salvar Noé, a família dele, os animais, é uma estratégia para enfrentar o dilúvio. Veio da sabedoria divina. Quando estava meditando nessa parte, nessa ação misericordiosa de Deus, de dar sabedoria, a estratégia para enfrentar a crise do dilúvio, fiquei pensando muito na nossa situação de pandemia, irmãos. Há uma confusão muito grande no nosso meio, principalmente no nosso país, no mundo inteiro, mas no nosso país de uma forma mais acirrada, onde uns dizem tem que usar máscara, não tem que usar máscara, tem que ficar isolado, não tem que ficar isolado. Alguns não acreditam no vírus ou acham que não tem nenhum problema, outros já estão apavorados, desesperados com o vírus. Realmente é uma confusão muito grande no nosso meio. Eu decidi que iria escutar Deus, pedir direção de Deus. O que Deus colocasse no meu coração, a partir das informações que eu recebesse, isso é o que eu iria fazer. Tenho tentado me proteger, mas também não deixado de cumprir o básico, as coisas que precisam. Eu estou trabalhando com a ideia da fé, de que Deus está me guardando e me protegendo, mas com a ideia da prudência, da sabedoria, do discernimento,
para não me arrepender depois. Ou seja, Deus te dá sabedoria. Ora para Ele, pede a direção dEle, uma vez que as coisas estão muito, muito confusas. Irmãos, então, esse foi o segundo. Agora, o terceiro ato misericordioso de Deus está lá no versículo 18 do capítulo 6. Porque quando Deus manda ele fazer, escolhe Noé, manda ele fazer a arca, no versículo 18 ele diz assim: mas com você eu vou fazer uma aliança. Deus agora fala para Noé que vai fazer uma aliança com ele. Irmãos, é muito significativo quando Deus fala que vai fazer aliança com alguém. Porque o que Deus está dizendo é: eu vou fazer um compromisso de fidelidade, um compromisso de cuidado de você, um compromisso onde eu vou enfrentar o sofrimento com você e vou te ajudar a superar o sofrimento. Isso é um ato misericordioso de Deus, são as misericórdias de Deus sendo derramadas sobre Noé. Ou seja, eu te escolho, construo o barco para se proteger, eu vou fazer aliança e vou garantir que você vai superar essas lutas, esses sofrimentos e vai ser vitorioso. E é interessante, irmãos, que a aliança que Deus faz de proteção, de cuidado, ela é confirmada de forma física através da arca que é construída. Então, quando Noé está construindo a arca, vendo que Deus lhe deu essa direção, ele sabe: Deus me deu a condição de construir a arca, porque Ele de fato quer me guardar, de fato quer me proteger. Então, ver a arca construída, sendo feita para Noé, é a certeza do cumprimento da aliança de Deus. Isso dava esperança, dava segurança para ele. Isso é uma grande bênção, uma grande bênção. Eu fico pensando na aliança que Deus fez conosco através de Cristo. Deus, através de Cristo, prometeu salvar aqueles que tivessem fé em Jesus Cristo, fé no amor de Jesus Cristo por eles. Nós, cristãos, recebemos também essa aliança de Deus e foi feita através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando eu contemplo nas Escrituras o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus, eu tenho certeza da aliança que Deus fez, e aliança eterna, porque o sangue de Jesus permitiu a aliança eterna com Deus. Para sempre eu tenho aliança com o Senhor, para sempre, através de Jesus Cristo. Noé, aqui, tinha essa segurança da aliança, do barco e da escolha que Deus fez da vida dele. Agora, o que restava para Noé é esperar que as águas baixassem, porque o dilúvio veio, a arca estava funcionando, os animais estavam dentro. Então, o Noé fica aguardando o momento em que Deus iria cumprir, realizar a sua ação sobre a vida dele e da família dele. Então, ele recomeçar um novo momento na vida dele. Ele tinha esperança nisso, e a esperança era: a água tem que baixar. Se a água não baixar, não tem como descer desse barco. É interessante que eu fui lendo o capítulo 7, e depois o 8, e eu fiquei imaginando quanto tempo eles ficaram dentro daquele barco. E não teve como, irmãos, não fazer o paralelo entre nós e eles, porque eles ficaram isolados, uma família isolada, com muitos animais dentro de um barco sem ter para onde ir. Não tinha parque, não tinha shopping, não tinha online, eles tinham que ficar somente eles dentro daquele barco, isolados. Então eu fiquei: quanto tempo será que eles ficaram? Aí fui no capítulo 7, versículo 11, e lá diz assim: Noé tinha 600 anos de idade, quando veio o dilúvio. E o dia do dilúvio, que chegou o dilúvio, é no dia 17 do segundo mês. 17 do segundo mês. Então veio 40 dias de chuva do dilúvio, depois 150 dias a água começou a baixar, depois teve tantos dias para isso, tantos dias para abrir a janela, enfim. Mas aí no capítulo 8, versículo 13, diz que Noé agora, na hora de sair da arca, tinha 601 anos.
Ele entrou com 600 anos e agora tinha 601 anos. E o dia exato que as águas secaram, que a terra secou, melhor dizendo, está no versículo 14, onde fala que foi no dia 27 do 2º mês. Então, eles entraram na arca e começou o dilúvio no dia 17 do 2º mês do ano 600 da vida de Noé. E saíram da arca no dia 27 do 2º mês dos 601 anos de Noé. Ou seja, eles ficaram 1 ano e 10 dias dentro daquele barco. Isolados. Sem poder ir a lugar nenhum a não ser água, água e água. E eles ficavam dentro, e se você ler com detalhe, você vai ver que ele só vai abrir a janela, Noé só vai abrir a janela lá na frente, quando está prestes a descer da arca. Interessante, outra coisa, é que no capítulo 7, versículos 17 e 18, diz que a arca ficou boiando. E onde essa arca estaria, onde ela ia parar, era mistério. Geograficamente, o mundo teria um outro desenho. Então imagina, irmãos, estar isolado, com um barco à deriva, durante 1 ano e 10 dias, sem saber para onde está indo, sem saber como vai ser daqui para frente. O mundo todo iria ser novo, um novo normal, um novo começo para a humanidade. Imagina a ansiedade, aquelas preocupações. No texto bíblico diz que Deus falou para eles pegarem comida para comerem durante esse tempo. Mas quanto tempo duraria a comida? Será que duraria 10 anos, 5 anos? Eles não sabiam quando ia terminar, nem quanto tempo ia durar a comida. O estresse, eles eram seres humanos, havia preocupações, angústia, mas eles enfrentaram tudo isso e ficaram firmes. Ficaram firmes diante dessa situação. E aqui que está o coração dessa mensagem. Eu acredito que eles só ficaram firmes, só se mantiveram seguros, porque eles sabiam que a misericórdia de Deus estava sobre eles. Por exemplo, irmãos, Deus guardou a vida deles, e isso eles sabiam que foi misericórdia de Deus, porque no capítulo 7, versículo 22, diz que todas as pessoas, tudo que tinha vida, morreu. Somente eles estavam vivos. E isso era o sinal da misericórdia de Deus sobre a vida deles. Então isso dava segurança de que se o Senhor guardou a vida deles naquele momento, iria continuar guardando, protegendo. Então a arca, estar na arca era o sinal da misericórdia de Deus, e isso ajudava eles a seguirem adiante, continuarem com todo o sofrimento que estavam passando, seguiam adiante. Eu creio que outra coisa que trazia esperança nesse momento era a aliança, aquela compreensão de que Deus estava com eles e fez uma aliança de que ia guardar, proteger a vida deles. Isso dava esperança no meio do sofrimento, no meio da luta. O futuro deles estava na mão de Deus, porque Deus disse: eu estou fazendo aliança com vocês. Significa, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Me encanta saber que Deus vai guardar a minha vida hoje, por causa que eu creio no Senhor Jesus Cristo. Me encanta saber que a minha vida está cuidada, protegida pelo meu Senhor Jesus Cristo. E que mesmo que eu perca a minha vida aqui, terrena, eu tenho garantido para mim uma vida eterna com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto me dá muita alegria e deveria dar a todos os cristãos. Também aquela alegria de saber que Deus fez aliança comigo através do sangue precioso de Jesus Cristo, meu Senhor. Isso me dá alegria e força para seguir adiante, porque não foi qualquer sangue, foi o sangue do Filho de Deus, o sangue precioso. Foi com alto preço que o Senhor Jesus Cristo me trouxe uma nova vida e me alegra muito. Por isso, Noé
e sua família estavam firmes, porque eles sabiam que Deus tinha um compromisso com ele, e nós também sabemos que, em nome de Jesus, Deus tem um compromisso conosco, e nós vamos seguir adiante. Agora, eu fiquei também meditando no capítulo 8, irmãos, da história de Noé e do dilúvio, e eu percebi a expectativa de Noé por algo que Deus iria fazer. No capítulo 8, o versículo 7, por exemplo, diz que Noé abre a janela, depois de muito tempo, ali dentro da arca, e ele solta o corvo, um corvo para poder ver se ele iria encontrar terra. O texto diz que o corvo voa e não consegue achar terra. Depois, no versículo 8 e 9, diz que Noé solta 2 vezes uma pomba. A primeira vez ele solta a pomba, ela voa e volta para o barco, para a arca, porque não tinha onde pousar. E na segunda vez, versículo 11, diz que ele solta a pomba, e aí a pomba volta, e aí agora a pomba traz no bico um ramo de oliveira. Olha o que diz o versículo 11. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Essa era a expectativa de Noé. Noé sabia que Deus iria cumprir a aliança de cuidar, de proteger ele e a sua família. E ele sabia que não dava para viver a sua vida para sempre dentro daquele barco. Por isso Noé ficava sempre na expectativa de que as águas baixassem para que ele pudesse descer com a sua família e seguir adiante a sua vida. Então ele aguardava as águas baixarem. E no versículo 11 diz, chega a prova de que as águas baixou. E essa prova trouxe alegria para o coração de Noé, a certeza de que estava tudo certo, de que Deus estava fazendo todo aquilo que ele prometeu da sua aliança. As águas estavam baixando e ele poderia novamente seguir o curso da sua vida, num novo momento, num novo normal, numa nova condição, mas ele poderia seguir. Na meditação bíblica, nós temos o seguinte entendimento: o Antigo Testamento sempre aponta para o Novo Testamento e principalmente para o Evangelho de Jesus Cristo. E nesse texto não tem como não lembrar do Evangelho de Jesus, porque Noé solta uma pomba, e essa pomba encontra o ramo da oliveira, a folha da oliveira, e traz para Noé. Quando ele recebe e vê aquela folha da oliveira, ele fala, estamos salvos. Tudo foi feito para nos dar uma nova condição na vida. Não tem como falar da pomba e não lembrar do Espírito Santo, aquele que veio para anunciar nos nossos corações a liberdade. Como aquela pomba levou para Noé o anúncio da liberdade. Não tem como ouvir a expressão folha verde de oliveira e não lembrar que o nosso Senhor morreu, entregou a sua vida por amor de nós no Monte das Oliveiras. E não pensar que aqui possa ter algum anúncio, algum tipo de Jesus sendo anunciado. Porque Jesus Cristo, nós conhecemos através do Espírito Santo que vem, que trabalha nos nossos corações, que prega a palavra de Deus no nosso coração e nos faz ter a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e que se entregou por nós no Monte das Oliveiras. Então, quando eu cheguei nesse versículo, eu agradeci muito a Deus. Agradeci a Deus pelo Espírito Santo que está em mim e que veio me anunciar a palavra do Senhor no meu coração. Agradeci a Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e eu louvei a Deus por ter a certeza da vida eterna, e eu fiquei contente, mesmo no meio de um tempo de pandemia, no tempo de luta,
É isso que deve realmente vir sobre o cristão, a esperança em meio às tribulações e às lutas, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, porque ele tem Jesus como seu único suficiente Salvador, porque ele sabe que se morrer, que sair dessa terra aqui, ele vai para o céu. Ele sabe que enquanto ele estiver aqui, haverá aflições, mas ele em Cristo tem bom ânimo. Isso me deixou muito feliz. Isso traz esperança para o nosso coração, para as nossas vidas. Noé, agora cheio de esperança, vai descer do barco. Mas para concluir o sermão, eu queria fazer mais com vocês observar mais algo do texto. Porque quando chega esse momento de descer do barco, no versículo 16 e 19, Deus dá uma série de orientações para Noé e para a família dele. Olha, vocês vão descer, vocês vão soltar os animais, os animais vão procriar, vocês vão seguir adiante debaixo do meu cuidado, seguida a vida. Ou seja, Deus fala, vocês vão fazer isso, aquilo, dá uma série de instruções. Noé ouve aquilo, a família ouve aquilo, e aí eles descem da arca. Irmãos, no versículo 20 do capítulo 8, diz assim: Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Tinha um monte de coisas para fazer. Só que Noé, quando desce da arca, ele constrói um altar para adorar a Deus. Na minha meditação, eu entendo que Noé aqui, ele aprendeu no meio do sofrimento a adorar a Deus em primeiro lugar. Também, esse altar é um símbolo da gratidão que está no coração de Noé, porque Deus o guardou e o protegeu. E ele, antes de tomar qualquer outra providência, de fazer qualquer outra coisa, de buscar primeiro as outras coisas, ele buscou primeiro a Deus, a adorar a Deus. Quando eu li aqui que Noé fez o altar, eu voltei lá em Gênesis e comecei a ler todo, até chegar no capítulo 8, no versículo 20. Eu fui lendo, eu falei, eu vou dar uma lida e vou tentar entender se houve em algum outro momento alguém fazendo um altar para Deus, porque eu não me lembrava. Aproveitei para fazer uma boa leitura do Gênesis, do começo do Gênesis. Irmãos, a primeira vez que alguém constrói um altar a Deus é essa. Noé é o primeiro em Gênesis a construir um altar a Deus e oferecer sacrifícios de louvor e de gratidão a Deus. O que eu aprendi com isso? Que no meio da tribulação, a gente aprende a colocar Deus em primeiro lugar, a gente cresce. Noé era um homem que tinha comunhão com Deus, Noé era um homem que andava com Deus, que obedecia a Deus. Agora Noé é um homem que adora, que exalta, que faz um altar para Deus, porque ele viveu uma experiência profunda, imensamente profunda, junto com Deus no barco. É um homem que cresceu no sofrimento. Eu não espero menos que isso. Que cada cristão possa, no meio dessa tribulação, crescer. Porque talvez nós não tenhamos outra oportunidade tão grande e tão maravilhosa de crescer como essa. Eu já disse aos irmãos e continuo com essa mesma convicção. A pandemia é fruto do pecado do homem, como o dilúvio foi fruto do pecado do homem. Mas Deus usou o dilúvio para fazer Noé crescer. Deus está usando essa situação de pandemia para fazer cristãos crescerem. Cristãos que antes eram bebês espirituais, estão tendo que ler as Escrituras, que buscar no Senhor para crescer. Eu espero que você cresça também em nome de Jesus. Que você aprenda a viver com o Senhor no meio das lutas, no meio das tribulações. Mas aprenda no final que toda a glória deve ser dada primeiro a Deus, como eu vi Noé fazer aqui nesse versículo 20 do capítulo 8. Para encerrar, irmãos,
eu queria reafirmar algumas coisas para que você possa continuar tendo esperança. Primeira, nós temos uma aliança eterna que Deus fez conosco através de Jesus Cristo. Não se esqueça dessa aliança por nenhum momento. Segundo, por causa da fidelidade de Cristo, nós somos alcançados nessa aliança de Deus. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos algum mérito, não é por obras, mas é porque Deus maravilhosamente derramou a sua misericórdia sobre nós através do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, nós temos a Igreja de Cristo para estarmos nela e nela nos fortalecer para seguir adiante. Assim como Noé tinha a arca e dentro da arca era protegido, nós temos a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, fazemos parte de um corpo para cuidar uns dos outros. Por isso, ore pelo seu irmão, peça oração pelo seu irmão, liga para o seu irmão se você tiver com saudade dele, fale com ele, ore por ele, enfrente o sofrimento junto com ele, porque nós estamos no mesmo barco, e nesse mesmo barco nós vamos seguir adiante. Que Deus te abençoe para cuidar uns dos outros, porque nós todos somos o corpo de Cristo. Em quarto lugar, um dia iremos para uma nova terra, um novo céu, um lugar de alegria. Lá as águas terão baixado, lá não haverá pandemia, lá não haverá vírus, não haverá morte. Lá haverá apenas a presença do nosso Senhor para vivermos eternamente com Ele. Essa é a esperança do cristão. Não podemos esquecer disso nesse tempo de pandemia. Pelo contrário, é lembrar disso que nos fará seguir adiante na presença de Jesus. E por fim, irmãos, enquanto estamos aqui, na terra, no meio dos sofrimentos, vamos ficar na expectativa da ação de Deus na nossa vida a cada momento. As águas vão baixar, a pandemia vai acabar. Não sabemos quanto tempo vai demorar. Para Noé, 1 ano e 10 dias. Para a gente já se vão 4 meses e nós não sabemos quando terminará. Mas uma coisa nós sabemos: o Senhor estará conosco, sendo 5 meses, 1 ano, 10 anos. O Senhor estará conosco, cumprindo a sua promessa, a sua graça, o seu amor continuará sendo derramado sobre as nossas vidas. A esperança no Senhor continuará. Portanto, fiquem firmes no Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, pela tua graça, teu amor e tua misericórdia. Agradeço por essa história tão preciosa de Noé e do dilúvio, e de como o Senhor graciosamente, de uma forma misericordiosa, o Senhor atingiu a vida deles, escolhendo Noé, fazendo uma aliança com ele, orientando para ele seguir adiante, construindo a arca, e também fazendo as águas baixarem. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor também traga isso à nossa mente, que fomos escolhidos em Cristo, que a nossa aliança é eterna em Jesus Cristo, que temos a igreja para cuidar uns dos outros e que um dia as águas irão baixar. E mais ainda, Senhor, um dia nós estaremos com o Senhor, que isso fique claro na nossa mente, que traga esperança, que nos dê a esperança necessária para ficarmos firmes em meio à pandemia. Abençoa cada um dos irmãos da segunda IPI, cada pessoa que faz parte desse grupo, que não está na segunda IPI, mas que fazem parte deste grupo. Cuida deles também de igual modo, Senhor. E abençoa todos nós durante esta semana e durante a nossa vida cristã. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, e que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus e Pai, que a compaixão, a presença, a companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a força,
o poder, a cura, o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, fortaleça, dê uma boa semana, um bom domingo, que Deus os guarde. Em nome de Jesus.